Bem, aqui eu vou fazer um rápido resumo dos assuntos de psicologia. E a ideia é tentar explicar em um único momento, né, todos os detalhes que possivelmente, vou voltar aqui para a página, que possivelmente vão cair na matéria. Então vamos começar pela visão de Engels, né, e a questão do desenvolvimento da burguesia e do capitalismo. Então, é importante destacar que Engels vai colocar a ideia do desenvolvimento industrial em 3 etapas, né? Que seria o artesanato. Isso que seria caracterizado por uma mão de obra especializada, uma única pessoa. Então a gente pode colocar uma única pessoa que realiza um trabalho artístico, certo? Daí um artesão, aquele que faz a arte, né? Então, uma pessoa qualificada para fazer um trabalho com uma habilidade, um estilo de hereditariedade profissional, ou seja, um bom sapateiro vai treinar o seu filho para ser um bom sapateiro, e assim as novas gerações vão herdando a profissão das gerações antigas. Um sistema de subsistência, né? As pessoas fazem o seu próprio trabalho, fazem o seu próprio negócio com as suas próprias mãos, né? E não existe uma estruturação ampla desse mercado. Então, pegando o exemplo do sapateiro, né? Essa pessoa ela vai lá e pega o material, consegue o material e faz todo o sapato encomendado para alguém que pediu aquele sapato, né? E ele faz com sua habilidade. Quanto melhor é a habilidade do artesão, melhor também vai ser, mais caro vai ser o item, né? Então, nesse caso, o sapato. Mais caro vai ser o sapato. Só que aí entra a manufatura, certo? A manufatura é basicamente um processo onde esse artesão ele aumenta a linha de produção, né? Então ele passa a produzir mais sapatos e para facilitar esse processo ele designa pessoas para fazerem cada etapa. Então deixa de ter um artista principal e passa a ter uma variedade de pessoas envolvidas no processo. Então aqui você tem uma quantidade, vamos colocar assim, cada pessoa responsável por uma parte da produção. Então pense, por exemplo, no sentido industrial, que é o que está sendo abordado aqui. Né? Vai ter a pessoa que vai tratar o couro para fazer o sapato. Então, a pessoa que trata o couro vai ter a pessoa que vai cortar o couro no molde em que vai ser feito o sapato. Vai ter a pessoa que vai pegar o couro cortado e fazer as costuras. Né? Vai ter a pessoa que vai fazer a sola com a madeira. Né? Vai ter a pessoa que vai fazer a lustração, né? Vai deixar o sapato ali brilhando, passar o óleo e fazer todo o acabamento, certo? Então, existe um processo de produção e para que mais sapatos possam ser produzidos, né, uma quantidade maior, esses processos vão ser distribuídos entre pessoas competentes que vão aprender a fazer essa função, tá? E aí vem a indústria. A indústria, a diferença dela para a manufatura é que ela não vai mais confiar no produtor, no operário. Ela vai confiar na máquina. Então ela vai criar uma máquina, usar uma máquina que faz aquele trabalho, que faz o trabalho no lugar do operário. Então nesse caso teria uma, Então nesse caso você teria por exemplo, uma máquina que faz a costura do sapato, uma máquina que faz a produção do molde, faz tudo, né? E o operário apenas fica ali fiscalizando o processo, evitando que a máquina erre, né? Para que caso a máquina dê um defeito, né? Então ele vai lá consertar a máquina. Então geralmente isso vai mais para uma linha tecnológica, ou seja, você não vai ser mais o cara que vai produzir o sapato, você vai ser o cara que vai consertar a máquina. Esse é o novo operário, né? Porque a máquina produz o sapato. Então você tira
a produção da mão da pessoa e você joga isso numa estrutura mecânica, né? E aí, basicamente, você passa a ter a indústria, né? Então, é como, imagina, por exemplo, se robôs construíssem casas, o que ia acontecer? O pedreiro ia ficar sem trabalho, né? Porque o robô, ele constrói casa, ele ia fazer parede, ele ia bater a massa, ele ia fazer toda a construção ali, e o pedreiro ia ficar sem ter o que fazer. O que ele ia ter que observar? Ele ia ter que fiscalizar o trabalho do robô. Caso o robô cometesse algum erro, aí sim ele iria consertar o robô e consertar o erro do robô, certo? Mas se tem uma máquina que faz o trabalho pela pessoa, você não precisa mais da pessoa, basicamente, né? Então, esse sistema aqui, ele vai desenvolver uma crise, certo? A indústria, ela traz, e aí que eu vou passar um pouco para frente, para depois a gente poder voltar nas linhas de pensamento, mas o fato é, a industrialização é uma coisa que ocorreu. Hoje nós vivemos na era da indústria, certo? Para nós é muito comum, mas naquela época não era. Então, a indústria, além dela ter vindo com vários impactos, né, choques culturais de fazer com que certas profissões deixassem de existir ou que com certas áreas artísticas perdessem o seu valor, porque agora você tem máquinas que conseguem reproduzir aquilo de forma muito mais rápida. Por um outro lado, todo o sucesso da sociedade era atribuído às indústrias. Então as pessoas acreditavam que as indústrias, né, resolveriam boa parte dos problemas, né, da sociedade. Mas não é isso que acontece, né? Na verdade, vários outros problemas acabam surgindo com a indústria, né? Então, aí vão ser problemas que os livros, o material não vai abordar, então isso não é importante, mas o fato é, existe uma crise no sistema de industrialização, no sistema capitalista. Essa crise faz com que as pessoas comecem a questionar o estilo de estrutura e de vida que elas estão subordinadas, né? A qual elas estão ali relacionadas. Então, pense da seguinte maneira. Ainda hoje, uma pessoa que trabalha, por exemplo, num escritório, ela pode se enjoar da vida de escritório, de trabalho dela, se sentir extremamente insatisfeita e começar a se questionar se vale a pena viver essa vida moderna. Então, aí você vai ter uma pessoa com uma crise existencial. Essa pessoa ela está questionando se essa tecnologia toda, se esse novo estilo de vida vale a pena, certo? É isso que está acontecendo. Então você tem pessoas entrando em crise e essas pessoas questionando qual que seria o melhor jeito de se lidar com o ser humano, de se lidar com o trabalho, de estabelecer um paralelo entre a industrialização, né, a modernização e a tradição ou certas áreas da vida emocional e por aí vai indo, né? Como nós temos hoje os problemas de muito trabalho. Eu estou tentando trazer para uma linha mais atual para entender parte do que estava acontecendo naquela época, né? Então existem pessoas se questionando sobre a qualidade de vida desse estilo de vida, certo? A qualidade, se vale a pena viver isso daqui. E por você ter pessoas entrando em crise existencial, questionando sua função na sociedade, seu papel na sociedade, o seu trabalho na sociedade, né? Isso dá margem para que surja muitas discussões acerca do modo como o ser humano funciona e do que seria ideal para o ser humano. Então pense da seguinte maneira, né? Nessas épocas vão começar a se desenvolver, por exemplo, discussões acerca de trabalhos que não seriam humanos, né, humanitários, ou seja, ambientes que são inadequados para o ser humano trabalhar. Por quê? Porque o ambiente industrial ele consegue ser um ambiente bem caótico, bem problemático, né? Então você está ali inserido naquela indústria, trabalhando horas e horas do seu dia, inserido naquele contexto e as pessoas começam a se perguntar se isso é adequado, se isso é ideal, né? Então vai ter a questão do ajuste de carga horária, as pessoas vão passar a trabalhar menos, ter mais folgas, vai vir a questão de férias, né? De você ter
período para tirar férias do trabalho. Então, esse tipo de contrato vai começar a ser discutido. Hoje, por exemplo, nós temos a questão da iluminação dos ambientes, né? Então, pensa, por exemplo, num ambiente onde você entra e ele é todo fechado, ele é mofo, ele é abafado, aquilo te traz estresse, o ambiente de cidade grande é estressante, e aí as pessoas começam a ter problema. Então a ideia é permitir que o ser humano se desenvolva, mas também permitir que o ser humano não entre em um parafuso, não entre em crise, certo? Então é essa discussão que dá lugar para a psicologia. As pessoas começam a se perguntar. Um grande exemplo prático disso hoje em dia é a questão do celular, né? O celular é um exemplo de modernização, né, da vida comum. Todo mundo usa celular, mas ao mesmo tempo o uso excessivo de celular gera muitos problemas. Então hoje você tem muitas pessoas da área da pedagogia, da psicologia, né, do estudo da cultura, do comportamento humano, discutindo sobre o quão benéfico é a pessoa usar um celular, qual é o jeito correto de se usar um celular. Porque hoje nós estamos vendo as consequências dessa tecnologia, né, nos jovens e etc. Então, entende? Isso é a parte que faz com que dê lugar à discussão psicológica. Tá, aí vai para outro ponto, né, que é o ponto dos pensadores. Obviamente, esse não é um tema que começou tão recentemente. Desde muito tempo se discute o que é o papel do ser humano e qual que é a função do ser humano, né? Como que o ser humano funciona no mundo. Então, o que discutia isso? A filosofia. A filosofia discutia e refletia acerca, né, sobre o papel e natureza do ser humano, certo? Então, os filósofos eram as pessoas que analisavam o ser humano e ditavam muito dessas coisas. Por exemplo, você vai ver filósofos como Aristóteles, Platão, discutindo acerca de democracia, acerca de aristocracia, que seriam os melhores sistemas de governo para uma civilização, para uma cidade seguir. Então, qual que é a melhor forma de um grupo de pessoas se organizar? O que uma pessoa deve fazer no seu momento de descanso? O que uma pessoa deve fazer com o seu trabalho? Como que é o trabalho ideal para o ser humano? Então, isso já se discutia há muito tempo. Inclusive, se discutia sobre questões como: será que é melhor a pessoa viver no campo, na roça, na fazenda? Ou é melhor ela viver numa cidade? O que realmente é mais ideal para o ser humano? Essas discussões, elas são muito antigas, né? Porque desde muito antigamente nós vemos o ser humano entrando em crise por causa das suas diferentes formas de viver. E quem trazia essa discussão eram os filósofos, certo? E aí, basicamente, né, a psicologia ela vai ser algo que vai surgir da discussão filosófica. Então, a psicologia surge a partir, né? Tem uma crase? Acho que não tem, não. Não vou lembrar, mas eu vou deixar a crase aqui por via das dúvidas, mas eu não lembro se tem a crase. A partir da filosofia humana, né? Ao discutir o ser humano. Então, isso aqui é importante. Tá, aí como que isso acontece? Vamos começar pelo período medieval. Então, no período medieval, nós temos como grande pensador, né, que era utilizado na Igreja Católica. Nós temos a Igreja Católica, e a Igreja Católica usava a lógica aristotélica, né? Então, a Igreja Católica, como forma de discutir vários temas, que seria a parte científica, a parte de pesquisa, de debate, usava como princípio de argumentação e análise de mundo, o estudo do mundo, a lógica aristotélica, do filósofo Aristóteles.
certo? E qual que é a lógica aristotélica? A lógica aristotélica é o silogismo. O silogismo é basicamente a argumentação pela observação lógica. Vamos colocar assim. Pela observação lógica. Ah, mas como assim? Vamos lá. Pense na seguinte maneira. Se, vamos colocar essa condição. Se eu vejo o Sol andar, logo a Terra está parada. Quem anda é o Sol e não a Terra. É por causa dessa observação prática e metódica do mundo a partir do seu ângulo de vista. Então, existe um ângulo de vista do observador. Então, o ângulo do observador é considerado importante para a lógica. Então, se eu estou vendo o Sol andando, se no meu ponto de vista, no meu ângulo, o Sol está se mexendo, logo a Terra fica parada e o Sol é que se mexe. Só que quando a gente observa o universo, a gente vê o contrário. Certo? Hoje nós sabemos que quem se mexe é a Terra. Ao nosso ponto de vista, não é isso que acontece. Mas, na realidade, é isso que acontece. Então, perceba, o silogismo, por mais que ele seja prático e funcione para muitas coisas, ele não serve para tudo, porque nem sempre... Então, qual é o erro? Eu vou colocar aqui, erro do silogismo. Nem sempre o seu ponto de vista, seu ângulo de observação faz sentido ou expressa a realidade, tá? Nem sempre. Então, por mais que na prática, pelo que você vê a olho nu, faria muito sentido, na realidade, nem sempre é o que acontece. Então, por exemplo, o caso do Sol, ele é usado, inclusive no livro lá da Carrale, justamente por causa disso, porque uma das coisas que evidenciou esse problema era justamente o problema de observação dos astros, porque nós observamos os astros da Terra. Então, nós temos um ângulo de vista limitado, nós temos uma percepção limitada. E quando a sua percepção é limitada, você não consegue ver o todo. Você consegue apenas ver aquilo que você está limitado. E essa parte vai trazer uma discussão muito grande acerca do que é a verdade, o que é real. Porque se eu sou limitado para ver a realidade, então imagine aí, chegou um certo momento que todo mundo começou... Eita, aqui está muito grosso. Que todo mundo começou a perceber que o nosso ângulo de vista é limitado. Então, vou dar um outro exemplo sobre isso. Imagine que uma pessoa ela tem um sonho e nesse sonho ela vê Deus. Certo? Nesse sonho ela vê Deus. E ela vê Deus como luz. Então, ela vê uma luz que diz ser Deus. Certo? Então, essa luz chega para ela nos sonhos dela e fala que é Deus. Daí, você tem uma outra pessoa que passa pela mesma experiência. Certo? Essa outra pessoa conhece a primeira, então vamos imaginar aí João, para facilitar aqui, João viu Deus em sonhos. E Maria também. Então, por causa do sonho de Maria e João, eles vão chegar à conclusão de que, já que ambos viram Deus sendo uma luz, vão chegar à conclusão de que Deus é luz. Porque a perspectiva deles é essa. Agora, e se isso só tivesse sido um devaneio? E se esse sonho não for realmente verdadeiro? Como que você vai saber que esse sonho não é verdadeiro? Porque você é limitado na sua perspectiva. Então, por mais realista que pareça ser a sua visão, não necessariamente ela está certa. Você é limitado, você é um ser limitado. Nós precisamos ir para além da percepção humana. Precisamos usar mecanismos, formas de observação que não dependa da limitação humana.
certo? E aí é que vai começar a discussão sobre o que é a realidade. Então, se o meu ponto de vista, a minha experiência pessoal não é o suficiente, eu vou ter que buscar isso por meio de observações externas, que é o caso lá de Copérnico, de Copérnico, de Galileu Galilei, né? Que é de conseguir observar o céu em uma proposição lógica racional, sem colocar sua própria percepção, mas fazendo análises matemáticas, né? Então ele usa a matemática como uma ferramenta para observar algo fora da sua própria visão. Então a matemática acaba sendo uma ponte, e aí ele descobre, ele percebe que de fato é a Terra que está se mexendo. Entende? E aí ele consegue provar matematicamente, né, mostrando os ângulos da rotação do Sol, os ângulos do dia, onde o Sol bate e tudo mais, fazendo toda essa análise empírica, ele consegue mostrar que a percepção humana é falha e que esse é uma das áreas que deveria ser corrigida. Certo? Então, por isso que o heliocentrismo, a ideia de que a Terra gira em torno do Sol, vai ser uma revolução, certo? Então, isso daí vai ser uma revolução. E aí isso vai trazer uma discussão entre diferentes pensadores, certo? Alguns diferentes pensadores. Qual que vai ser os pensadores? Né? Eu poderia trazer outros exemplos aqui, mas eu acho que deu para entender a ideia de sua visão é limitada, então você precisa de uma ferramenta, de um método de observação. Porque o que é ciência? Né? O que é uma análise científica? É método. Ciência é igual método, tá? Ciência é método, ou seja, você vai usar um método de percepção, um método de análise. E se o seu método for bom, você vai chegar numa noção da verdade, do que é real. Né? Então, isso aconteceu com Galileu. A gente poderia usar outros exemplos, mas infelizmente esses exemplos são complexos. Né? Então eu vou tentar não usar exemplos aqui, mas a ideia é essa. Como que eu vou saber que algo é verdadeiro? Eu vou criar um modo, um caminho para analisar isso. Eu vou usar uma estratégia de observação. Né? Então, um exemplo disso, vamos pegar um exemplo que talvez seria mais simples, o evolucionismo. Né? A ideia de evolução. Como que Linneu, Lamarck, Darwin faz a observação da evolução? Eles analisam os animais, eles vão até os animais e eles analisam as coisas comuns. Então, por exemplo, um animal que tem a pata assim, tipo gato, né? Vamos imaginar que isso aqui é uma pata parecida com um gato. Ele é descendente de um animal, ele é da mesma família de um animal que tem a pata do mesmo tipo, que é diferente, né, de um animal que tem a pata fendada, que seria tipo a vaca ou o porco, certo? Então, ou seja, eu estou observando, isso é um fato, né? O leão é muito mais parecido com um gato. O leão é muito mais parecido com um gato do que com uma vaca. Isso é perceptível. Né? Então, o que faz com que o leão seja parecido com um gato? É porque eles devem ter uma origem comum. Talvez o leão e o gato sejam descendentes de um mesmo animal. Por quê? Porque todo homem branco é descendente de um grupo de famílias específicos. Né? Pense como que uma etnia surge. Um grupo de pessoas vai para uma região e esse grupo de pessoas vão tendo filhos e filhos e filhos e aquilo viram várias famílias. Mas porque eles são descendentes de um grupo comum, né? Então, fulano aqui gerou esse grupo de pessoas, então esse grupo de pessoas vai ter características parecidas, né, similares ao de fulano. Essa é a ideia, é uma observação muito prática, é uma observação empírica, né? Você vai na vida comum e você busca sinais, busca
detalhes ali e você vai explicar como que você fez essa observação. Então, isso é um exemplo de método científico, né? Eu vou analisar. Então, esse caso aqui seria o DNA, né? Como é que eu sei que eu sou descendente de não sei quem lá que viveu no período medieval? Porque se eu pegar o osso, o esqueleto do cara que morreu lá em 1500 e fizer a análise de DNA dele, ele vai ter um DNA, né, um gene que é comparável com o meu. São parecidos. Ou seja, isso é uma prova de que eu e esse cara têm um parentesco, uma família, pertence a uma mesma família. Certo? Então, isso é uma análise prática. Isso não envolve apenas lógica. Isso envolve você observar o mundo e ver como é que o mundo funciona, por assim dizer. Certo? Então, a ciência é método. Não que eu defenda a evolução, tá? Eu não defendo a evolução, mas é um exemplo aqui de como que isso passa a acontecer. E aí, naturalmente, é muito difícil que você coloque Deus dentro de um método. Porque Deus é espírito, Deus não é um objeto material, certo? Deus não é uma criatura que você consegue ir lá e estudar ele quando você bem quiser. Que você consegue ficar observando ele. Então, por causa que certos assuntos como a fé, a espiritualidade, certo? A espiritualidade não é empírica. Ou seja, você não consegue provar isso de forma metódica. Você não pode dizer, eu vou orar aqui, toda vez que eu orar eu vou ouvir a voz de Deus. Não é assim que funciona. Então, como que eu vou provar que Deus é real? Certo? Como que eu vou provar que Deus é real? Porque eu até posso chamar pelo nome de Deus, mas Deus não aparece. Então, isso vai levantar muitos questionamentos quanto à pessoa de Deus. Essa é a ideia de que eu tenho que conseguir analisar e observar de forma metódica, certo? Então a gente vai para os pensadores, né? Nós vamos ter, por exemplo, a René Descartes, né? Que é o pai do racionalismo. O que é o racionalismo? É justamente a ideia de que eu preciso usar uma linha de raciocínio baseada no questionamento. Então eu faço perguntas. Eu tenho que duvidar de tudo e se eu duvido de tudo, por exemplo, eu posso duvidar e falar, Deus é real? Se Deus é real, eu vou encontrar uma forma de pensar sobre isso e provar que Deus é real. Certo? Porque a racionalidade, a capacidade de você analisar os fatores da vida comum, do mundo, da criação, vai evidenciar a pessoa de Deus. Certo? Isso vai tornar claro que Deus existe. Então, se Deus não existisse, como é que o universo passaria a existir? Ele precisa ter uma origem. Então, o fato de tudo ter uma origem aponta para Deus, por exemplo. Né? Então, isso é racionalismo, é você questionar algo, você faz uma pergunta e, a partir do momento que você começa a responder aquela pergunta, você vai chegando numa verdade. Então, quando você consegue responder de forma definitiva, de modo que não sobre dúvidas, aí você chegou na verdade. Entende? Então, isso é um processo de questionamento. Eu pergunto até não ter mais dúvidas, até não ter mais o que perguntar. Então, uma hora fica evidente que aquilo é real. Isso é o racionalismo. Isso seria um método de pesquisa. Certo? Então, lembre-se, ciência é método. Então, isso é um método de pesquisa. Você vai ter, além de René Descartes, vai ter David Hume. Né? E o Hume, ele vai justamente usar a questão do empirismo. Só que o empirismo que é chamado de empirismo radical, né? Porque o Francis Bacon ele vai ser empirista também. Mas a gente vai chegar no Francis Bacon. Bem, o que acontece? David Hume, ele já pensa... Hume, na verdade, né? Ele já pensa de uma forma diferente, né?
Diferente de René Descartes. Ele já pensa no sentido de eu não consigo confiar em nada que seja da minha cabeça, da minha lógica ou da minha vivência, porque todo o ser humano depende dos seus sentidos. Então, a vida é experiência, né? Baseada em experiência. Eu não consigo provar que nada é real. Vou dar um exemplo, né? Como que eu vou provar que uma memória é real? Que algo que eu me lembro é verdadeiro? Às vezes eu posso me lembrar de um lugar muito bonito que supostamente eu visitei na minha infância, mas simplesmente esse lugar não existe. Ou, se ele existe, ele é totalmente diferente do que eu me lembro. A minha memória é fajuta, é mentirosa, porque ela criou uma experiência que não é realista. Né? Então, o ser humano é limitado na sua própria experiência. E ele só consegue conhecer aquilo que é experimentado. Então, o David Hume, ele vai defender isso daqui para justamente argumentar que você não pode provar que Deus é real. Né? Então, por quê? Porque Deus é experimental. Você só sabe que Deus é real se você teve a revelação do Espírito Santo. Como é que você vai provar que o Espírito Santo existe? Você não consegue provar isso. Então, em outras palavras, para você é real, mas isso não prova que é real. Isso é para você, na sua experiência de vida. A gente só pode considerar o que é geral. Certo? Então, vou dar um outro exemplo. Dentro do pensamento de Hume, você também vai ver a questão, né, de que a moralidade é apenas útil para o ser humano. Então, por que as pessoas se ajudam? Porque se elas não se ajudarem, elas vão se destruir. Não é que elas são realmente boas, ou conhecem a bondade, ou se importam com a bondade. Não, é porque a bondade é útil para o ser humano, para ele se manter vivo. Porque se você for mal, você vai maltratar as pessoas, na sua experiência, no seu relacionamento, vão ver você como mal e elas vão querer te matar. Então pense da seguinte maneira: digamos que você seja uma pessoa muito violenta. Então, no ponto de vista da outra pessoa, você é uma pessoa má. Então, a experiência, a impressão que ela tem sobre você, a verdade que ela tem sobre você é que você é alguém mau. O que você pensa sobre si mesmo talvez não seja isso. Talvez você não se ache mal, mesmo sendo alguém muito violento. Mas ela te acha mal. E se o grupo de pessoas, se a família ali, né, aquela população te achar mal, ela vai ir lá, vai se juntar e vai te prender e vai te matar para que você não faça o que é mal contra eles, mesmo que você diga que você não é mal. Então, as suas ações, aquilo que acontece na prática, é o que se pode provar como, e o que é coletivo, experimentado em coletivo. É o que se aproxima mais da verdade. Então, se todo mundo viu um raio, certo? Se todo mundo viu um raio, é porque esse raio é verdadeiro. Todo mundo viu. Os animais perceberam, os animais se assustaram com o raio, as pessoas se assustaram com o raio, a árvore pegou fogo, então o raio aconteceu. Porque eu consegui ver. Todo mundo viu. A experiência é geral. Certo? A experiência é geral. Agora, se uma pessoa viu um anjo descendo no raio, certo? Ou viu Zeus lançando um raio, e ninguém mais viu, essa experiência não é válida. Porque só ela viu. Então, isso é uma forma de você dizer, olha, só é possível afirmar que algo é verdadeiro quando aquilo é compartilhado. Certo? E se não é compartilhado por todos ou pela maioria, dificilmente vai ser verdadeiro. Certo? Então essa vai ser a visão. Aí vai ter Francis Bacon, né? Francis Bacon, ele, né, que é o maior churrasqueiro de todos os tempos, ele vai ser empirista também. Então vai defender essa linha do empirismo. Ele, inclusive, é a pessoa que formula, o que é muito parecido. Empirismo é você
viver a experiência, por assim dizer. Certo? Então você precisa simular a experiência de forma prática. A diferença do empirismo de Francis Bacon para o de David Hume, né, desses dois aqui, vou até colocar eles de lado. A diferença entre esses dois é que Francis Bacon ele não vai dizer que se algo é espiritual, por exemplo, algo é particular, não é real. Ele vai dizer que o que você pode testificar como real é aquilo que é provado na prática. Então, por exemplo, Deus pode ser real. Deus pode ser real, mas eu não consigo provar. Certo? Agora, bacon é gostoso, porque todos acharam gostoso. Então, posso dizer que bacon é gostoso, porque todo mundo achou gostoso, né? Então, percebe, isso é um fator objetivo. Todo mundo comeu aquele bacon e todo mundo achou muito bom. Então, resultado é, o bacon tá bom, certo? Agora, você pode ter uma experiência com Deus, como ser convertido, ter a iluminação espiritual, mas você não vai conseguir provar que Deus existe, porque isso é muito interno. Só que isso não significa que Deus não seja real. Só é difícil de provar. Carece de evidências, certo? Carece de experiências visíveis para se provar isso. Então, talvez, quando chegar o final dos tempos, que todo mundo vê Cristo para julgar o mundo, aí sim, né, a gente vai ter a evidência de que Deus é real. Mas enquanto isso não acontecer, dificilmente vai ser possível provar que Deus é real, certo? Já para o David Hume, né, o que muda é essa parte aqui. Deus não é real, porque não pode ser provado. Essa é a diferença, certo? Ou seja, se não é empírico, se não é vivenciado e fatídico, visível, não pode ser provado, não é real. Tem que ser considerado como falso, como irreal, porque está baseado no imaginário. Ou seja, se você não consegue provar que Deus existe, é porque Deus não existe. É melhor acreditar que Deus não existe, porque eu só consigo provar aquilo que é objetivamente visível e palpável. Certo? Então, essa aqui vai ser a diferença, né? E aí, nós vamos ter a questão de Kant, né? Immanuel Kant. Qual que vai ser a mentalidade de Kant? Né? Basicamente, ele vai ler a obra de David Hume, né? E ele vai tentar refutar, mas sem realmente desfazer. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que existem coisas que são noumenon, né? Ou seja, que você não consegue conhecer, que não se pode ver, mas são reais. Por exemplo, moralidade. Para David Hume, moralidade não é algo real, é algo que varia de acordo com a população. Então, uma população, por questão de conveniência, pode achar que mentir é correto. Pode achar que assassinar é correto. Porque eles não têm a mesma moralidade que a nossa. Eles não têm a mesma religião que a nossa. Certo? Então, para eles, faz sentido mentir. Só que o Immanuel Kant vai dizer que, mesmo que você não consiga provar materialmente, existem coisas que são perceptíveis, como a questão da moralidade. Então, por exemplo, todos os povos do mundo vão achar que você matar alguém a sangue frio é crueldade. Certo? Todo mundo vai concordar com isso. Então, existe um indício de uma verdade que não é palpável, não é material, mas ela está na mente humana. Que seria algo similar ao que Paulo fala, né? De que Deus colocou a lei no coração humano, na mente humana. As pessoas conhecem a lei de Deus porque elas têm a moralidade em si. Então, elas sabem que estão erradas. Elas podem não conhecer Deus na revelação, mas elas sabem o que é errado, elas sabem o que é certo.
Não é difícil você provar para uma pessoa que mentira é errado. Certo? Não é difícil. Porque ela já tem uma noção interna, mesmo que isso não seja algo empírico, algo palpável, mas já está ali no coração dela. Certo? Então, isso seria o noumenon. Você não consegue dar essa forma, né, essa coisa palpável para se estudar, mas está nas ideias, na mentalidade humana. E existe o fenômeno, né? O fenômeno é justamente aquilo que é visível e presenciado. Então, por exemplo, o raio é um fenômeno, certo? O raio caiu, todo mundo vê e tal. Isso é um fenômeno. E você consegue estudar esse fenômeno. Esse fenômeno nunca vai ser exatamente igual aos outros fenômenos. Por exemplo, um raio, né, ele nunca vai ser exatamente idêntico aos outros raios que caíram. Né? Nunca vai ser a mesma coisa. Um gato, se você pegar um gato e comparar com outro gato, eles não são idênticos. Eles têm diferenças, né? Mesmo que sejam pequenas, mas eles têm diferenças entre si. Então nada é exatamente a mesma coisa, porém é palpável. Você consegue colocar dentro de um padrão. Certo? Então, os raios, na sua maioria, acontecem desse jeito. Porque são fenômenos comuns. Eles têm uma variedade de casos, mas eles também têm uma regra que é mais perceptível, que permita que ele seja estudado. Então, o que Kant está falando? Que existe, né, a área da ciência que é própria, que é tipo, você estuda aquilo que é palpável, mas que a ciência não poderia negar aquilo que é evidente por senso comum, porque as pessoas internamente têm dentro de si. Então, o fato de todo ser humano ser religioso evidencia que alguma religião deve ser verdadeira. Certo? Mesmo que não seja o cristianismo. Alguém tem alguma noção sobre Deus. Deve existir algum Deus, porque todo ser humano pensa em Deus. Então, se Deus é somente um imaginário humano, por que é tão forte para o ser humano a ideia de Deus, certo? É porque ele tem alguma coisa interna no caráter humano, na natureza humana, que vincula ele a essa ideia de que um Deus, de que um ser todo-poderoso existe e governa o universo. Certo? Então, ele vai falar sobre isso. Isso vai chegar na conclusão da razão pura e da razão prática. O que é a razão pura e a razão prática? A razão pura é basicamente, né, essas ideias, né, essas áreas da vida humana que estão no intelecto, a teoria. Né? A gente pode colocar até assim, teoria. Certo? Então, a mentalidade. Existe algo na minha mente que me leva a pensar sobre essas coisas. Então, algum fundo de verdade isso tem. Mas eu não consigo analisar isso da mesma maneira que eu analiso uma árvore, por exemplo. Eu não consigo analisar Deus, eu não consigo analisar uma experiência espiritual, eu não consigo analisar um sentimento, uma memória, da mesma maneira que eu analiso uma árvore. Então a ciência acadêmica, empírica, ela pertenceria à razão prática. Ou seja, aquilo que é objetivo, que pode ser estudado, que pode ser analisado, né? Aquilo que é possível de se analisar e é prático, e você vê e vai chegar numa conclusão comum e etc. Mas tem coisas que pertencem ao campo da teoria, da filosofia, da interpretação. Porque você nunca vai conseguir estudar isso de forma científica. Você nunca vai conseguir, por exemplo, estudar o fenômeno da alma. Vamos dar um exemplo assim. Né?
Você nunca vai conseguir estudar de forma científica a aparição de fantasmas. Né? Tem várias pessoas no mundo que relatam ver fantasmas. Como é que você vai analisar isso de forma prática? Não tem como. Né? Dificilmente vai conseguir, a não ser que alguém invente um aparelho que consiga estudar um fantasma, certo? E prender um fantasma em um campo para ele ser analisado, né? E é impossível. Até então isso é apenas experiência de diferentes pessoas ao redor do mundo que alegam ter visto a mesma coisa. Entende? Então, essas coisas pertencem ao campo da teoria, ao campo da filosofia. Então, o que Kant está falando aqui é que a filosofia ainda é útil. Certo? É isso que ele vai argumentar. Essa parte ainda é muito útil, ainda é necessário. Você não pode simplesmente desprezar essa área. Tá? É isso que ele está dizendo. Tá? Até porque ele mesmo é filósofo. Né? Então ele está defendendo ali a área de interesse dele. Né? Esses são os pensadores que são abordados. Tá? E aí a sua mentalidade. Ou seja, o racionalismo de Descartes, o empirismo radical de Hume, né? o empirismo comum de Bacon, né? O melhor churrasqueiro do mundo, e a ideia de fenomenologia, né? De aquilo que é experiência prática, aquilo que é teoria, é imaginário, é experiência sobrenatural, filosófica, sei lá, da parte de Kant. Certo? Então, definitivamente o mais complicadinho é o de Kant de entender. O resto é mais objetivo. Certo? Até porque esses dois são muito parecidos. Aí a gente entra, né, no último livro lá que foi passado, que é a questão da como que a psicologia se desenvolveu. E essa é a parte final. Basicamente, como foi falado antes aqui, né, a psicologia surge a partir da filosofia. Então, por causa dessas discussões, as pessoas, e por causa das crises, né, do capitalismo, por causa da crise industrial, tá? Então, vou colocar aqui, por causa da crise industrial e da filosofia, surge diferentes debates sobre como o ser humano funciona. Certo? Como o ser humano funciona. E esse estudo sobre como o ser humano funciona é que vai fazer com que surja as diferentes correntes da psicologia, tá? Da psicologia. Então, basicamente a psicologia ela passa a existir por causa disso daqui. Quais são as diferentes correntes que o livro vai abordar lá? Ele vai abordar a questão do funcionalismo. Tá? O que é o funcionalismo? É uma visão evolutiva do comportamento humano. Então, por exemplo, essa visão ela vai dar a ideia de que vou tentar pegar um exemplo fácil aqui. As pessoas aprenderam as pessoas têm sentimentos porque esses sentimentos são necessários para fazer um controle hormonal. Certo? Ou seja, o sentimento só existe para uma função de sobrevivência. Ou seja, tudo que você tem na sua mente, na visão funcionalista, é porque o seu corpo ele é feito para funcionar de forma que você sobreviva. Então, a necessidade de falar, construção de relacionamentos. Por que o ser humano se relaciona? O ser humano se relaciona porque a chance dele sobreviver é maior se ele estiver com outras pessoas. Se ele estiver sozinho, ele é mais frágil. Então, no processo evolutivo, as pessoas passaram a desenvolver uma necessidade de ficarem próximas, de se relacionarem.
Então, por isso que o ser humano depende de relacionamentos hoje em dia. Tá? Então, isso é o funcionalismo, ou seja, tudo tem uma utilidade para a sobrevivência. Tudo tem uma utilidade para a sobrevivência. Posso resumir assim. Utilidade para sobrevivência humana. Certo? Aí vai ter também, né, o estruturalismo. A ideia do estruturalismo é dizer que o cérebro humano tem uma estrutura que pode ser dividida em algumas partes. Então, o cérebro humano tem uma estrutura organizada e que pode... Vou pular aqui para baixo. Pode ser dividido em poucas partes. Então, ou seja, é um órgão muito objetivo. Tudo que acontece nele é estrutural, é metódico. É um processo de estrutura que você consegue dividir em 3 áreas. Certo? Então, isso é o estruturalismo. Aí, não vou aprofundar, porque com certeza essas partes mais profundas não caem na prova. Tá? Apenas o conceito. Né? Então, o cérebro humano tem uma estrutura organizada que pode ser dividida em poucas partes. Funcionalismo tem uma utilidade para a sobrevivência humana. Tudo que funciona no ser humano é para a sobrevivência do ser humano. Por uma necessidade de viver, de sobreviver. De adaptar ao ambiente, de se adaptar ao ambiente. Né? Aí vai ter o comportamentalismo. Ou, né, em inglês, behaviorismo. Vou colocar com o aqui porque é a transliteração, né, pro brasileiro. Então, basicamente, o que é isso, né? É a ideia de que você tem que estudar o comportamento das pessoas. De que as pessoas se comportam de acordo com os ambientes que elas vivem. Então, o ambiente molda o comportamento humano. Por exemplo, numa região que as casas são pequenas, as pessoas vão ser menos ambiciosas. Por quê? Porque a casa dela é pequena, ela não tem muito o que comprar para decorar essa casa. Então ela vai ser naturalmente mais conformada com a ideia do pouco. Certo? Seria mais ou menos isso. Um exemplo muito esdrúxulo, né? Muito simplificado dessa ideia aqui. Mas, ou seja, o ambiente vai moldar o comportamento das pessoas e, naturalmente, o comportamento das pessoas também vai moldar o ambiente. Ambas as coisas acontecem. E aí, se você trabalha o ambiente, você trabalha as pessoas. Certo? Então, se pensa na empresa do Google, né, que tem até parque de diversão, por assim dizer, várias áreas de lazer, de descanso. Por quê? Porque a ideia é que o ambiente faça com que a pessoa seja mais produtiva. Ou seja, se ela estiver num ambiente melhor, ela vai funcionar melhor. Certo? Aí tem a questão do... Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Cognitivismo. Certo? Cognitivismo. Que isso daqui é basicamente a questão de que durante as fases da vida, né? Tipo, durante as fases da vida, você tem processos de aprendizagem. Então, por exemplo, aí isso começa desde a infância, né? Quando é criança, vai aprender a falar, vai aprender a interagir as coisas pelo movimento. Então, cada etapa do desenvolvimento do corpo vai ser útil para a educação da pessoa, porque ela vai aprender a como lidar com o ambiente, ela vai aprender características e vai absorver características daquele ambiente, porque ela tem fases de desenvolvimento. Então,
é daqui, por exemplo, que vai vir a ideia de que tem uma idade específica para você ensinar. Porque quando o bebê tem lá quando a criança tem lá seus 6 anos, por exemplo, é excelente você ensinar uma língua para ela, porque ela vai ter mais facilidade de aprender, já que ela está num período de alta aprendizagem linguística. Ou seja, o comportamento humano tem etapas, certo? O ser humano funciona por etapas. O ser humano se desenvolve por etapas. Essa é a ideia. Tá. E aí, vai ter também aqui a questão do Gestalt, né? O Gestalt, sei lá como é que se fala, que é um nome, eu não sei se ele é alemão ou se ele é francês. Mas, que basicamente vai ser a ideia da observação pelo todo. Observação pelo todo. Como assim? De que você não consegue separar o ser humano em etapas, tudo é importante. Tudo é importante. A pessoa tem um mundo e todos os detalhes, cada detalhe do mundo e cada detalhe do ambiente influencia nela. Certo? Então a língua influencia, a língua que essa pessoa fala influencia, os desenhos que essa pessoa vê influencia ela, a família dela influencia ela, a cidade em que ela cresce influencia ela, tudo é muito importante, certo? Tudo compõe o que o ser humano é. E se você quiser trabalhar uma pessoa, você precisa trabalhar o mundo dela. Então, se quiser trabalhar a mentalidade de uma pessoa, você precisa trabalhar, vamos colocar aqui assim, o modo como essa pessoa interage e vê o mundo. Certo? Então, tudo é muito importante. E aí, por último, a gente vai ter a psicanálise, certo? Que é a do Freud, né? E que vai focar na questão dos processos de infância, né? Processos de infância, então o modo como os relacionamentos, traumas da infância, coisas ligadas à menor idade vai moldar a pessoa. Então, porque ele era criança, aconteceu uma coisa, isso vai moldar diretamente ela. Então, coisas do passado que moldam a pessoa. E ele vai focar muito na questão da sexualidade, né? Então, como que a relação sexual, né, ou seja, o relacionamento entre macho e fêmea, a necessidade de relacionamentos, de interação sexual para procriação, isso influencia no comportamento humano. Então, como que a relação entre os sexos influenciam no comportamento humano, certo? Aí a gente vai ter um problema. Todos esses movimentos, eles têm dificuldades, eles tiveram dificuldades, né? Dificuldades de se provarem como uma ciência. Por duas razões. Primeiro, por ser muito parecido com a filosofia, né? E segundo, porque não são áreas tão empíricas. Carece de provas empíricas. Lembra lá do que o Kant fala, né? Que existem coisas como a mente humana que você não consegue analisar de forma tão empírica como você analisa, por exemplo, uma árvore, um animal, né? Tem coisas que são muito subjetivas, por assim dizer. Então essa era a questão. Todas essas áreas que estão sendo analisadas aqui, o ser humano, a mentalidade do ser humano é muito complexa e difícil de ser analisado, porque como é que você vai estudar o pensamento de uma pessoa?
como é que você vai estruturar o pensamento humano cientificamente? Como é que você vai fazer um método científico para estruturar o pensamento humano? Muito difícil, certo? Então, por causa disso, a psicologia sempre teve dificuldade de se provar como uma ciência, tá? Como uma ciência válida, uma ciência empírica, que o método é funcional, é efetivo. Tudo isso daqui seria considerado teoria, por assim dizer. Certo? Ideias, são ideias que em alguns casos funcionam muito bem, em outros já não vão se mostrar tão efetivos, porque carece de um método que seja eficaz o suficiente. Tá? Então, esse é o problema da psicologia. E aí ele vai falar sobre a questão, né, da psicologia como profissão. Apesar da psicologia ter uma dificuldade, então apesar de não ser uma ciência comprovada, ainda assim a psicologia exerce muita influência no mundo. Hoje, no mundo moderno, a psicologia é bastante utilizada. Vamos colocar assim, né? De uma forma bem tosquinha. É bastante utilizado. É influente. Então, isso vai entrar nas áreas de educação, na pedagogia, certo? Isso vai entrar nas relações empresariais, né? Isso vai entrar também na questão clínica, né? No tratamento de pessoas. Então, seja em lidar com problemas envolvendo funcionários, questões emocionais dentro da empresa, né, ambiente de trabalho e por aí vai indo, ou seja em lidar com o processo de educação, de como que seria ideal ensinar uma pessoa, qual que é o melhor método de acordo com como o ser humano funciona, né? A psicologia trabalha bastante esses pontos, também vai trabalhar justamente a questão da emoção humana, vai trabalhar muito a questão de lidar e tratar com os problemas das pessoas. Então, ainda apesar de não ter essa comprovação científica, a psicologia ela ainda serve como uma profissão e ela tem sido muito bem aceita, por assim dizer, né? Ela já tem uma grande influência no imaginário popular. Nem sempre esses assuntos são abordados da maneira correta para as pessoas. Tem muita confusão no meio da psicologia quando se trata de conhecimento das pessoas, né? Tipo, o pessoal não olha para a psicologia como um campo teórico cheio de detalhes e minúcias e acaba banalizando. Então existe uma banalização da psicologia. Existe uma banalização da psicologia. Mas apesar dessa banalização, de haver um empobrecimento, até um desrespeito, por assim dizer, quanto às áreas teóricas da psicologia e a sua complexidade, ainda assim a psicologia tem um espaço profissional muito amplo e conquistou um espaço de influência grande na modernidade. Tá? Então é basicamente isso daí, o tema, né? Essa parte aqui sobre as linhas de pensamento, eu não sei se realmente vai cair, né? Isso aqui vai, tá? Os problemas da psicologia, a psicologia como profissão, né? Como que a psicologia se desenvolve, mas essa parte dessas diferentes linhas da psicologia, eu não sei se vai cair na prova, né? Porém, de forma geral, esses foram os assuntos abordados.